O tema vai ser sobre condutas vedadas na eleição, e quem vai explanar sobre o assunto para a gente hoje é o doutor Eduardo Castelo, especialista em direito eleitoral. Tudo bom, doutor Eduardo? Tudo bem. E o que o senhor traz sobre o tema para a gente? Bom, boa tarde a todos. Tá? Eu queria entender todos vocês trabalham com controle interno, trabalham na Nexus, para ter uma noção de quem está aqui com a gente. Nesse momento, todos são colaboradores, Tá. Mas acredito que no decorrer vai entrar servidores também, gestores. Tá, então vamos lá. Enfim, com relação a essa questão das condutas vedadas, tá? E aí é até bom a gente falar que não é conduta vedada na eleição, tá? É conduta vedada, a gente pode pensar em todo o período eleitoral. Então, assim, a gente pode dividir, tá? Existem condutas vedadas no dia da eleição, existem condutas vedadas nos últimos 3 meses antes da eleição, existem condutas vedadas no ano eleitoral, tá? Mas, inicialmente, é importante que a gente tenha noção, tá, o que é o objetivo da legislação ao dispor sobre as condutas vedadas, certo? O objetivo principal é proporcionar um equilíbrio no pleito, tá, um equilíbrio na eleição, ou seja, para que todos os candidatos tenham igualdade de condições de disputar a eleição. Tá? Então, assim, essa legislação, essas condutas vedadas, elas são direcionadas a quem está no poder, tá? Então, geralmente, quem está no poder ou é candidato ou apoia algum candidato. Então, a vedação dessas condutas visa com que essas pessoas que estejam no poder não tenham uma vantagem sobre quem está fora do poder. Tá? Então é importante, principalmente também, não só para quem é da área do jurídico, né, para quem é advogado, para quem milita nessa área eleitoral, mas para vocês também que trabalham com controle interno, que se preocupa com um todo da gestão pública, né, que tenham um pouco de noção sobre o que vem a ser essas condutas vedadas. Tá? Eu vou falar aqui um pouco para vocês. Essa legislação está disposta na lei eleitoral, tá? Sempre em ano eleitoral, para tratar de alguma eleição, o Tribunal Superior Eleitoral ele expede algumas resoluções que também tratam de diversos temas, dentre eles também as condutas vedadas, mas a obrigação, as vedações, as disposições estão previstas na Lei 9.504, tá? Que é o chamado Lei Eleitoral. Mas vamos lá. Como eu já falei, o objeto aqui tutelado, o que se visa garantir é a igualdade, tá, de condição entre os candidatos, que é para garantir o equilíbrio na disputa, né? E aí você pode perguntar, e se por um acaso eu vi a praticar alguma conduta dessa que é vedada, o que é que pode acontecer, né? Então, assim, aquele gestor, aquele servidor, tá, e essa lei, ela pega de forma abrangente não só o gestor, tá, mas pega de servidor público em geral, desde o estagiário de um município até o prefeito. Todos eles devem seguir, né, o que está disposto nessa lei, ou melhor, não descumprir o que está disposto. Tá? Então, o que é que pode acarretar? Pode acarretar multa, tá? Pode acarretar a suspensão imediata da conduta e pode até vir acarretar uma improbidade administrativa, certo? Assim, eu estou aqui explicando, mas a qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, o objetivo aqui é um bate-papo mais informal, né? Então, assim, se vocês quiserem disponibilizar, tiver alguma coisa aqui de algum artigo da lei, se puder colocar aqui, eu coloco para vocês, mas aqui a gente está literalmente em casa, não só por essa aproximação com a Nexus, né? Mas pela irmandade com o Castelo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou irmão dele, e por isso a gente aceita um convite desse irmão, nem que seja de última hora, mas com o objetivo de contribuir. Mas vamos lá. E aqui tratando... Tem como eu colocar aqui para vocês verem aqui o artigo da lei, que fica mais fácil de vocês visualizarem? Sabe dizer como é que eu faço isso, Camila? É só clicar aqui para apresentar nessa setinha do meio. Tem apresentar agora. Vocês estão visualizando aí? Sim, estamos. Pronto. Esse artigo aqui, o 73, tá? Ele é o artigo da Lei 9.504, e nele estão dispostas as principais condutas vedadas, tá?
Eu vou ler para vocês não só a lei, obviamente explicar cada situação, mas é importante que vocês tenham essa visualização e essa leitura que facilita, tá? Então, esse artigo diz o seguinte: são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas a afetar a igualdade de oportunidade entre candidatos. Como eu falei, o objetivo aqui é manter o equilíbrio. Então, essas condutas que tendem a afetar a igualdade, elas são vedadas, tá? Vamos lá. E aí ele dispõe em cada inciso, ele vai demonstrando quais são as condutas. Essa primeira aqui, que é ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, do município, ressalvada a convenção partidária. O que é que isso quer dizer? Imagine que você vai utilizar um bem, seja um bem imóvel, um carro, ou uma quadra de uma escola, ou uma repartição pública em benefício de algum candidato, tá? Então, se você for imaginar, essa conduta, ela vai causar um desequilíbrio? Vai, porque só quem está na gestão é quem vai ter essa condição de fazer isso. Então, portanto, ela é uma conduta vedada, tá? Mas, lembrando aqui, eu destaco aqui logo abaixo, que é preciso estar presente a finalidade eleitoral, tá? Vamos supor, no período eleitoral, há uma reunião de algum gestor para tratar de um assunto da administração, apesar dele ser candidato, dele estar no período de campanha, mas essa reunião é estritamente de trabalho, não tem nenhuma finalidade eleitoral. Se ela não tem finalidade eleitoral, portanto, ela não vai causar desequilíbrio, portanto, não seria uma conduta vedada, tá? O que aqui tenta se coibir é que não se pode utilizar bens públicos móveis ou imóveis em detrimento de alguém, em benefício de alguém, tá? E aqui eu já coloco aqui o entendimento da justiça, né, que é irrelevante se você fizer o ressarcimento das despesas. Vamos supor, eu usei um carro para transportar, levar um candidato até um certo distrito e eu quero pagar o aluguel do carro. Isso aqui, para a justiça eleitoral, esse ressarcimento dessa despesa, tá, é irrelevante, porque ele já cometeu a conduta. Então, assim, não é só dizer, eu pago que vai se livrar. Não é bem assim, tá? Então, portanto, essa é a primeira mais clara, que ceder, usar em benefício de algum candidato, bem imóvel, móvel, é proibido, tá? E quando é que isso incide? E aí foi quando eu falei no começo, né? Existe conduta que é no dia da eleição, existe conduta 3 meses. Essa aqui, por exemplo, é durante todo o ano eleitoral. Então, nós já estamos no ano eleitoral. Então, as pessoas às vezes se preocupam só quando chega próximo da eleição, mas pode estar cometendo alguma irregularidade, cometendo alguma conduta vedada, nesse sentido, por exemplo, tá? Se houver, como eu falei, exemplo nesse sentido, nesse ano eleitoral já se caracteriza, sim, uma conduta vedada, tá? E a lei traz algumas exceções, né? Para a convenção partidária, se vocês observarem e lembrarem, né, a maioria das convenções partidárias ocorre em locais públicos, né, em escolas, na assembleia, enfim, né? Também há exceção reuniões internas de partidos, tá? Por que que isso não há problema? Porque é uma reunião interna, não tem aquela questão, nem sequer nessa reunião é possível fazer propaganda dentro do partido, tá? E também, outra exceção é o uso de transporte oficial pelo presidente da República, mesmo ele estando em campanha. Isso aí, como ele tem essa prerrogativa, tá? Ele pode utilizar esse veículo oficial, ele sendo o presidente, tá? Agora, essa exceção não beneficia governador e nem prefeito. Então, portanto, aqui para o dia a dia de vocês, isso não tem impacto, tá? Outra exceção é o uso da residência oficial para reunião interna, né? Os prefeitos não conhecem nenhum que tenha residência oficial, mas a governadora, então, né, do Ceará tem, sim, uma residência oficial, e ela pode usar, mas para reunião interna, não pode fazer uma reunião político-partidária na residência oficial, tá? Com relação às dependências do Poder Legislativo, na Assembleia, dentro da Câmara, isso aí, apesar de ser discutível, tá? Isso aí é tratado pela própria mesa diretora, tá? Outra coisa aqui que eu tenho destacado em relação a isso é que nos bens, isso aqui já é mais para propaganda eleitoral, e aí eu não sei se é muito o foco de vocês, mas eu vou só passar aqui muito brevemente, que a propaganda eleitoral, já no momento que ela é permitida,
naquele período eleitoral, que deram início às propagandas, mesmo assim, não é permitido que seja realizada propaganda eleitoral em bens públicos, ou bem que necessite de permissão ou cessão, tá? E aí isso envolve bem público de qualquer natureza, e eu vou dar um exemplo aqui, bem claro, apesar de ser privado, tá? Mas vamos supor, um restaurante, ele é um bem privado, mas como ele é de acesso público, não é permitido que se faça propaganda eleitoral no seu recinto. Ah, mas eu sou do Coco Bambu e eu quero colocar uma propaganda do Bolsonaro. Não pode, tá? Porque é de acesso público. Ah, eu tenho um táxi, eu quero colocar um adesivo no meu táxi. Como o táxi, ele é necessário uma permissão para que ele venha utilizar e é de acesso público, também não pode, tá? Então, isso aqui é bem a questão de propaganda linkado com essa questão do público, tá? E aqui eu vou pular um pouco aqui, que já é na parte já de propaganda, que é isso aqui é mais direcionado a quem é candidato mesmo, né? Então, assim, eu acho que no dia a dia de vocês não precisam se preocupar com isso aí a campanha vai ter que se preocupar, né? Então, eu vou pular aqui um pouco aqui essa parte. Vamos lá. Aqui a segunda conduta vedada, tá? Usar materiais ou serviços custeados pelo governo ou casa legislativa que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e nas normas dos órgãos que integram. Isso aqui é o seguinte, é você utilizar um serviço de internet, de correios, que está disponível que é disponível do governo, de uma assembleia, de uma Câmara Municipal, se você tirar a finalidade dele para utilizar em caráter eleitoral. O exemplo mais fácil de entender é o próprio site do município, tá? Então, quando você usa isso com a finalidade eleitoral, tá? Isso aí é uma conduta vedada e tem consequências. Então, isso é muito comum, e quando a pessoa que movimenta o site, ela é distante do jurídico, ela não tem essa noção e acha que vai estar agradando o prefeito, colocando lá uma foto dele num comício, né, dizendo que ele visitou, fez um comício, enfim. Quando aquela notícia, ela desvia da finalidade, que era para ter a do site do próprio município, para um caráter eleitoral. Então, isso configura, sim, uma conduta vedada, e ela é vedada durante todo o período do ano eleitoral. Tá? Isso, quando se diz o ano eleitoral, é de janeiro a dezembro. Tá? Outra conduta aqui vedada é ceder servidor público ou empregado da administração direta ou usar os seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação durante o horário de expediente, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. O objetivo disso aqui é que configura, sim, uma conduta vedada se você utilizar o servidor público para fazer campanha para você. Detalhe, no horário do expediente dele, tá? Nada impede que, se o servidor estiver de férias, se o servidor estiver fora do horário de trabalho, ele pode fazer campanha sim, tá? Ah, se ele tiver de licença, aí tem que ver o tipo de licença, né? Que vai gerar impacto em outra seara, não da do eleitoral. Se ele tiver de licença de saúde, quem não pode trabalhar não poderia fazer campanha, né? Então ele vai ter outra repercussão. Mas o objetivo central disso aqui é que você não utilize servidor público para sua campanha. Isso aí é muito comum e muito vigiado por todos, até porque hoje em dia, com essas redes sociais, a rede social é uma arma de ataque e de defesa, tá? Hoje em dia, ainda mais numa campanha eleitoral, todo mundo divulga todos os seus passos, né? E eu já me deparei várias vezes com processos que a pessoa, o servidor público, né, ele terminava, e aí como era meu cliente, o servidor público terminava o trabalho, ia fazer campanha, mas estava com a farda do município, e batia foto com o eleitor, postava na rede social e dizia, estou aqui fazendo campanha, mais um voto para o fulano de tal. A outra chapa entrou com uma ação, tá, alegando que isso era conduta vedada. A minha defesa foi dizer que ele não estava no horário de expediente. E aí o outro lado não conseguiu provar que aquela
situação estava no horário de expediente. Tá? Então, tem que se preocupar muito em relação a isso, tá? Por conta que a rede social, hoje em dia, ela é uma prova. E aí você pode dizer, eu estou no meio do meu trabalho e estou o dia todinho postando na internet, propaganda do meu candidato. Se isso ficar provado que você está, durante o seu horário de trabalho, fazendo campanha, pode sim vir a configurar essa conduta vedada, tá? As exceções aqui eu já citei algumas, que é licenciado, quando o servidor está em férias, né? E aqui são agentes políticos do primeiro escalão, né? O que é que isso significa? Esses servidores chamado primeiro escalão, eles não têm uma carga horária definida. Ele é secretário 24 horas, ele é prefeito 24 horas, tá? Então eles não têm como você ser penalizado em razão disso, porque não tem uma carga horária. É diferente dos outros servidores que têm sim uma carga horária, tá? E o período de incidência disso também é todo o ano eleitoral, tá? Vamos lá. Outra conduta vedada, isso aqui é um inciso do artigo 73 da lei, tá? Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público, tá? Então, assim, suponha que no município lá tem a distribuição mensalmente de cestas básicas, tá? Tem a distribuição de medicamento. Se você utilizar esse serviço em favor de algum candidato com alguma conotação eleitoral, você estaria sim incidindo, estaria cometendo essa conduta vedada, tá? Também durante todo o período eleitoral, tá? Então, assim, o LIEM é muito curto para você dar aquela ação, aquela situação, caráter eleitoral, ainda mais quando está próximo à eleição. Quando eu digo aqui que isso aqui é proibido o ano inteiro, mas só que hoje, por exemplo, não se tem um candidato já, né? Existem pré-candidatos, a gente sabe que quando o prefeito ele está ali e vai para a reeleição, todo mundo sabe, mas não está ainda naquele ânimo ainda de eleição, de campanha. Isso aqui é mais comum, né? Apesar de ser o ano inteiro, é mais comum no período eleitoral, e muitas vezes isso acontece, não é nem diretamente pelo candidato em si. Às vezes está lá, e eu vou falar mais um pouco na frente, que é permitido, com exceção, que esses serviços continuem no período eleitoral. Mas às vezes vai lá e o locutor do evento diz, olha, esse remédio aqui está sendo entregue graças ao fulano de tal, e é por isso que a gente tem que continuar avançando, é por isso que a gente tem que continuar desse lado, e aí você já passa a tirar o caráter público dali para ter uma finalidade eleitoral. Então, portanto, isso é uma conduta vedada, tá? E aqui, a gente tem que atentar para essa exceção aqui, que está no parágrafo 10º, que no ano que realizar a eleição, portanto, o ano inteiro, é proibida a distribuição gratuita de bens. Isso aqui é a regra, tá? Valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas. Aqui vamos lá separar. A gente teve uma campanha eleitoral no período de pandemia, né? Então, no período de pandemia, teve sim a regra que é proibida a distribuição no ano inteiro, tá? De eleição. Mas a gente passou por uma pandemia, e aí eu, por exemplo, fui bastante consultado em relação a isso. Eu posso distribuir cesta básica, máscara, álcool, enfim. Como estava num estado de calamidade, no estado de emergência, se caracterizava uma exceção à regra, e, nesse caso, poderia sim haver essa distribuição, mas sempre sem ter a finalidade eleitoral, tá? Aconteceu, por exemplo, de candidato chegar para mim e dizer assim, eu posso distribuir a máscara com o meu nome? Aí já descaracteriza, né? A questão eminentemente pública, a questão da calamidade. Ele já está querendo tirar um benefício eleitoral, né? Nos municípios a gente vê que o verde é o MDB, né? O vermelho é o PT, o amarelo é o PS, sei lá, o PDT. Cada município tem sua cor e aí eles querem, de qualquer forma, tirar algum dividendo eleitoral, né? Então, isso é proibido. Eu já vi casos quando se consegue provar, né,
que aquela mensagem, ainda que seja subliminar, se ela traz um caráter eleitoral, um caráter de campanha, você pode vir a ser punido, tá? Agora, a exceção, estado de calamidade pública, estado de emergência, a gente viveu isso, né? E também programas sociais autorizados em lei e que já está em execução no orçamento anterior. Então, assim, e aí é muito, acho que talvez na área de vocês, já tem um programa social, né, de distribuição de alimento e até de dinheiro, né? Tem os bolsas aí que alguns municípios fizeram, mas se esse programa ele já está previsto em lei e já está na execução orçamentária do exercício anterior, aí sim é possível, tá? Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata, foi isso que eu me referi, não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato, ou por esse mantido. Né? Tem candidato que tem associação, que tem hospital, que tem alguma coisa, então, ainda que no período anterior, aquela associação, né, que é vinculada a um candidato, esteja prevista em lei, esteja no orçamento do ano anterior, mas se for vinculado a algum candidato, vai trazer um desequilíbrio, então, portanto, não é permitido, tá? E aí, portanto, eu destaquei aqui os programas sociais autorizados por lei, né, e com execução orçamentária no ano anterior. E outra exceção é estado de calamidade pública e estado de emergência, tá? Esse inciso 5º aqui, acho que foi a postagem que vocês fizeram aí essa semana, né, da Nexo. É uma conduta vedada se você nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir, sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens, ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional, ainda ex officio, remover, transferir, exonerar servidor público na circunscrição do pleito, ou seja, onde a eleição está ocorrendo, vamos supor que a eleição fosse municipal, tá? Então, na circunscrição do município, aqui é vedado nos 3 meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos, tá? Então, a regra geral é que você não pode mexer, nomear, remover, transferir nos 3 meses anteriores e até a posse, ou seja, até depois da eleição. Qual é o objetivo disso aqui? O candidato que é prefeito, ele pega um professor que está dando aula na sede e viu que ele não está votando nele, transfere ele lá para o distrito mais longe da sede, tá? Sem nenhuma razão, simplesmente porque não é partidário dele. Então, isso vai vir a ser uma conduta vedada, tá? E isso pode ser anulada, essa ação dele. Agora, mesmo essa regra geral também tem exceções, tá? Quais são essas exceções? Cargo comissionado não inclui isso aqui. O cargo comissionado ele pode ser nomeado e pode ser exonerado em qualquer momento, na véspera da eleição, tá? Se você observar aqui também, essas regras eu já falei aqui, que o objetivo delas é manter o equilíbrio do pleito. Só que esse artigo aqui, por exemplo, o período dele é de 3 meses antes da eleição até a posse dos eleitos, ou seja, até depois da eleição. Aí você pode perguntar, por que depois da eleição? Qual é o desequilíbrio? É para evitar uma retaliação, tá? Isso aqui, o servidor público, por exemplo, ele ser demitido, ele ter uma vantagem dele suprimida, ele ser transferido, porque não votou no prefeito, porque não apoiou o prefeito, tá? Então, isso é um exemplo que, mesmo depois da eleição, esse artigo aqui, ele vai até a posse, tá? Outra exceção aqui que a gente pode verificar é nomeação de cargos do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, não é muita praia de vocês, né? Aqui é outra exceção, tá? Que é a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo. Então, assim, se tem um concurso, e a gente sabe que a validade do concurso, né, ele tem uma validade, a pessoa foi aprovada naquele concurso e o gestor tem um tempo para poder fazer a nomeação. Vamos supor que o concurso foi homologado 3 meses antes da eleição. O prefeito pode, se na véspera ou no dia da eleição, nomear aquele servidor aprovado, tá?
quer dizer, aquele aprovado no concurso para poder ser nomeado e tomando posse. Então, isso aqui é uma exceção. Por quê? Porque esse concurso foi homologado antes dos 3 meses, tá? Então, é uma exceção. E se o concurso for homologado, já também tive consulta nesse sentido. É proibido fazer concurso no período eleitoral? Não é proibido, tá? Tem gente que interpreta isso aqui de forma errada, equivocada, em dizer, se eu não posso nomear, eu não posso fazer concurso. Não, você pode fazer concurso sim, tá? O que você não pode é nomear. Então, eu posso abrir um edital do concurso nos 3 meses, né? Agora, obviamente, também o Ministério Público fica de olho, né? Caso um prefeito, ele saiu, perdeu a eleição, ele abre um concurso para poder ganhar eleitoralmente com isso, né? Disfarçando em uma necessidade, mas quer queira ou quer não, ganha pontos sim com isso, né? E ele desvia essa finalidade. Isso vai ser apurado, mas aí é o caso concreto que vai decidir se realmente ele desvirtuou ou não, tá? Mas não é proibido fazer concurso nesse período, o que é proibido é nomear quando o concurso não é homologado nos 3 meses anteriores, tá? Também é permitida a nomeação ou contratação necessária à instalação ou funcionamento inadiável de serviço público essencial, tá? Então, assim, vamos supor que um hospital foi inaugurado nesse período. O hospital é um serviço público essencial, tá? Então, se ficar realmente provado que aquele hospital, né, ele foi inaugurado naquele período e precisa dessa nomeação, então isso aí configura-se uma exceção, tá? E a outra exceção, por último, é a remoção de militares, policiais e agentes penitenciários. Também não é muito a praia de vocês, tá? O período de incidência, como eu já falei antes, é nos 3 meses que antecedem o pleito até a posse. O objetivo aqui é impedir que o voto do servidor seja captado mediante ameaça ou mediante a concessão de benefício, né? E evitar também que ele seja punido por deixar de apoiar o candidatura, como eu já tinha falado acima, tá? Vamos lá. Quem chegou aí depois, tá? Quem tiver alguma dúvida, quiser interromper aqui, pode perguntar, tá? Sem nenhum problema. Vai dando continuidade. O inciso 6... Oi, pode falar. Tem algumas perguntas no chat aqui. Não sei se você quer ver no final ou se vai... Não vi. Não vi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, então. Pronto. Ó. Usar uma quadra esportiva para fazer uma convenção ou comício, tá? Isso aqui é uma exceção. A convenção é permitida, tá? E aí a convenção, portanto, ela tem um período de se realizar, né? O que não se pode usar, e essa regra que eu falei aqui antes, respondendo aqui ao Fernando, no ano inteiro eleitoral, eu utilizar uma quadra, por exemplo, que não seja para uma convenção, mas seja para uma reunião partidária, que está aberta ao público, que ele vai captar eleitoralmente, isso aí não é permitido, tá? Essa transferência que o Rafaela, né, está perguntando sobre a transferência, é exatamente agora nesse inciso 6, tá? Ele diz o seguinte: nos 3 meses que antecedem o pleito, é vedado realizar a transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade, ressalvados os recursos destinados a cumprir a obrigação formal pré-existente para a execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma pré-fixado, e os destinados a atender situações de emergência ou calamidade pública, tá? Então, assim, veja que a regra é não poder ter essa transferência, né? Porque isso aqui é muito comum, você chegar com o prefeito, o governador chegar para o prefeito e dizer: vote em mim que eu vou fazer uma transferência para você de recurso, né? Então, o objetivo, isso vai desequilibrar o pleito? Vai. Então, portanto, é proibido. Se você tiver em mente essa premissa principal do desequilíbrio, aí você pode perguntar: mas e essas exceções? Essas exceções é porque o município não pode parar também em ano eleitoral, porque tem eleição, o município vai parar, tá? Então, assim, aqui é um exemplo. Se já existia uma obrigação formal pré-existente para uma obra, então vai sendo transferido de acordo com as medições, já tem aquele cronograma,
tá? Ou a obra, um serviço que já está em andamento pré-fixado, tá? Ou seja, antes do período eleitoral, antes do ano eleitoral, já tinha aquela previsão. Então, isso sim é permitido. Ou então, para atender situações de emergência e de calamidade pública, tá? Isso aí também é possível, porque a gente encara isso como uma exceção. Então, o objetivo aí é suprir a necessidade e que não é com a finalidade eleitoral, tá? Outra proibição aqui, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado. O que é que isso quer dizer? É vedado autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estadual e municipal ou das entidades, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral, tá? Que é que isso aqui é bastante comum de ocorrer, muitas vezes nem por falha, tá? Por falta realmente de uma assessoria, de uma vigilância. Vou dar um exemplo disso aqui. Nos 3 meses que antecede a eleição, é proibida a propaganda institucional. Dizer que vai inaugurar um posto, fazer uma propaganda de um serviço que o município fornece, tá? Qual é a exceção? Se esse produto ele está no mercado para concorrência com todos. Suponha que, vou dar um exemplo aqui fictício total, o município ele faz uma propaganda de um remédio que fornece aquele remédio, mas esse remédio ele também, o privado faz a mesma propaganda, tem concorrência com o privado. Então, isso é permitido. Mas aqui, o que é bastante comum, e vocês podem e devem observar, é que essa publicidade institucional, tá? Nesse período de 3 meses, ela é totalmente vedada. O que é muito comum de acontecer no site. E o detalhe aqui é que a lei diz assim, é proibido, é vedado, nos 3 meses que antecede o pleito. Mas se você perguntar, mas essa propaganda foi colocada 6 meses antes da eleição, eu vou ser penalizado? Vai. E o que é que eu devo fazer? Tira a propaganda. Tá? Você, quando chegar nos 3 meses, você tira toda e qualquer propaganda institucional do site. Vou dar outro exemplo aqui muito comum, placa de obra. Tá? Tá sendo construído aqui um hospital, aí tem a gestão, fulano de tal, né? Mais uma obra, mais um benefício para a população. Isso aí é uma propaganda. É diferente daquela placa que apenas contém informação sobre a obra. Quem é o engenheiro, qual é o recurso, quanto é o recurso, qual é o prazo de conclusão. Isso aí é a informação da obra. Mas se você colocar como gestor, mais uma obra para a população, mais uma obra entregue, é a gestão trabalhando por você. E às vezes isso tem diminuído, mas ainda tem aqui e acolá, gestões que têm nomes, né? Por exemplo, Fortaleza da Luisiana era Fortaleza Bela. Né? Então, assim, Fortaleza Bela caracterizava a gestão dela. Né? Tem gestão que muda a cor, né? Tem gestão que muda uma figura, né? Tem um slogan, é o futuro agora, é não sei o quê. Enfim, vocês vão observar isso. Essa logomarca que reflete uma gestão, ela não pode existir nesses 3 meses antes da eleição. Tem que mudar tudo. Essas placas de obra tem que tirar. Mas é uma placa inteira. Tem só o nome da gestão no cantinho da placa. O que é que eu faço? Coloco um adesivo em cima, fechando aquela informação. Tá? E se tiver, isso tem mudado, por exemplo, aqui no estado do Ceará, no município de Fortaleza, não tem mais uma logomarca da gestão. É o símbolo do estado, é o símbolo do município, é a bandeira do município. Tá? Mas no interior isso é bastante comum, e vocês devem lembrar, né, aí de alguma gestão que tem uma nomenclatura própria, que não é a bandeira do município, que não é a cor do município, e que é às vezes um slogan. Então isso caracteriza assim, uma propaganda e ela deve ser retirada. O site, tem uma matéria no site que foi postada há 3 anos, tem que tirar. Tá?
O site é onde sempre ocorre erro, é no site e nas placas de obra. Isso é muito comum, tá? Então, isso é vedado nos 3 meses que antecede. E aqui, como eu já falei, a proibição, ela incorre na data da divulgação, independente do dia que foi autorizado. O prefeito autorizou a divulgação em janeiro, mas foi postado, foi publicado e ainda está no ar nos 3 meses. Está errado. Tá? Vamos lá. Isso aqui também já é mais diretamente para o candidato, né? Que é fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão fora do horário eleitoral, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratasse de matéria urgente, relevante ou característica. O que é que isso quer dizer? Rádio e televisão é diferente de rede social. Por quê? Porque para você ter uma rádio ou uma televisão, você precisa de uma permissão pública. Na minha rede social, eu não preciso do Estado, do governo, me autorizar eu ter. Então, eu posso fazer uma live, mas eu não posso utilizar uma rádio ou uma televisão para me pronunciar e ter benefício eleitoral com isso. Tá? Então, quando envolve, é a mesma coisa aqui, lembrando daquele exemplo que eu dei no táxi, né? Como se a rede social fosse o meu carro particular, onde eu boto o adesivo que eu quero, obedecendo às regras para os adesivos, é diferente de um táxi, que necessita de uma concessão, de uma permissão pública, portanto, não pode ter propaganda. Tá? Isso aqui, também nos 3 meses que antecedem o pleito, é verdade. Vamos lá, o inciso 7, ele traz outra conduta vedada, que é realizar no primeiro semestre do ano de eleição, portanto, agora, nós já estamos vivendo isso aqui, despesa com publicidade dos órgãos públicos ou das entidades da administração que excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos últimos 3 anos que antecedem o pleito. Isso aqui é outra coisa que talvez vocês possam observar. Qual é o objetivo aqui? É óbvio que no primeiro semestre, aqui ele está tratando um período antes da campanha eleitoral propriamente dita, tá? Está tratando dos 6 meses, de janeiro a junho, tá? Então, assim, mesmo que nesse período ainda não tenha candidato, ainda que tenha pré-candidato, há um certo controle com gasto de publicidade. E aí você vai perguntar, quanto é que eu posso gastar, então? Porque a publicidade é necessária nesses 6 meses, né? Aliás, ela é necessária sempre, o que não pode ter é o caráter eleitoral, tá? Mas, nesses 6 meses antes, no ano da eleição, ele tem um limite, que é para quê? Que é porque, ainda que seja uma propaganda institucional, ela gera benefício para quem está no poder. E aí, vamos supor, o município, ele gastou R$10.000 no antepenúltimo ano, gastou R$10.000 no penúltimo ano, aí no ano da eleição, ele gastou R$100.000. Estranho, né? Então, aqui, ele estipula um limite temporal e diz qual é o limite de gasto, que é a média dos gastos no primeiro semestre dos últimos 3 anos. Essa regra aqui até mudou antigamente. Esse artigo aqui dizia que era a média do ano inteiro anterior. Agora não. Agora está dizendo que é a média dos 3 últimos anos, tá? Mais do primeiro semestre, não é do ano inteiro. Então, eu vou pegar o primeiro semestre de 2021, primeiro semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2019. Vou somar o gasto dos 3, vou fazer a média, então essa média é o meu limite. Eu gastei R$10.000 em 2019, 10 mil em 2020 e gastei R$80.000 em 2021. Então, 80 mais 10 dá 100, a média dividido por 3 dá 33. Então, eu vou ter, nesse primeiro semestre, eu só posso gastar 33 mil. Tá? O período de incidência aqui é o primeiro semestre do ano da eleição, né? E a média do gasto dos 3 últimos meses. Tá? Outra coisa aqui que impacta muito com vocês. O inciso 8º, ele traz que também é vedado fazer na circunscrição do pleito, quando, já expliquei isso acima, onde está ocorrendo a eleição. Tá? Então, isso é questionável porque é a eleição municipal e o presidente dá um aumento.
a eleição é do presidente e o município dá um aumento. Então, assim, na circunscrição do pleito, onde está ocorrendo o pleito, fazer uma revisão geral da remuneração que exceda, aqui onde está a regra, a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º. Que prazo é esse? É 180 dias que antecede a eleição, 6 meses da eleição. Então quer dizer que não pode ter aumento nenhum? Pode. Se for um aumento para repor a perda do poder aquisitivo, não é considerado aumento. Você está repondo o poder aquisitivo. Eu tive uma inflação de 10%. Eu vou dar um aumento de 10%. Isso aí é aumento? Você está repondo aquela perda do poder. Você não, de fato, na realidade, você não está tendo um aumento de salário, tá? Então essa é a exceção, tá? E aqui, já para finalizar, tá? Nos 3 meses que antecedem ao pleito, a eleição, na realização de inauguração, é vedada a contratação de show artístico pago com recurso público, tá? Então, e aí no caso de descumprimento, né, essa conduta pode ser suspensa, o candidato beneficiado ou agente público ficará sujeito à cassação do registro do diploma. Então, vamos supor, dentro dos 3 meses da eleição, vai ter inauguração no hospital e é contratado um show para fazer aquela inauguração. Então, é proibido, tá? Nesses 3 meses, ainda que não tenha nenhuma conotação diretamente eleitoral, você não pode, nesse período, contratar um show para fazer uma inauguração, tá? E aqui, para finalizar, as condutas, é proibido, aqui é diretamente para o candidato, comparecer nos 3 meses que precedem o pleito à inauguração de obras públicas, tá? Então, imagine que um candidato, né, ele vai para... Aí você pode perguntar, é proibido a inauguração? Não, não é proibido a inauguração. É proibido o candidato participar da inauguração. Suponha que o prefeito é candidato e ele vai inaugurar uma estrada, um hospital, uma creche, uma escola, na véspera da eleição. Pode? Pode. Ele é que não pode participar daquele evento, tá? Por quê? Porque ele teria uma certa vantagem, né, pelo fato de ser a inauguração da gestão dele, ele ter essa participação. E aí, muitas vezes, realmente, já teve caso do candidato comparecer. E aí, o que é que aconteceu? Ele teve o registro cassado. No caso específico, que eu fiz a defesa dele, eu provei que ele não teve uma participação ativa. Tá? Ele foi lá, mas como um mero espectador. Tá? Então, mas eu peço para evitar. Né? Por quê? Porque ainda que o prefeito vá lá e fique no meio do povo, ele gera uma aglomeração maior em torno dele, né? O locutor que está lá narrando o evento, apresentando o evento, não se aguenta e manda um alô para ele, manda um abraço para ele. Então, o que eu sempre procuro é orientar para evitar problema, né? Ainda mais quem está no poder é mais observado por todos, né? Seja pela a outra chapa concorrente, seja pelo Ministério Público, tá? Então, assim, nesse caso é evitado. Então, no caso desse ano, que é uma eleição para governo e para deputado, né? E a inauguração é no município, né? O ideal seria que o candidato a deputado não comparecesse, né? Isso. Porque a proibição aqui é para o candidato. Então, esse ano, não há eleição para prefeito. Né? Então, o prefeito pode fazer a inauguração normal. Agora, o que tem a vedação aqui é para o candidato. Então, no caso, o governador, o candidato a deputado, o candidato a senador. Tá? Essa vedação é para ele, entendeu? Que a gente tem que trazer sempre o exemplo para o município, porque o nosso público atual, sim, né, aqui é mais municipal, né? Como isso, também a questão da circunscrição também fica indefinida, porque é estadual, né? Nesse período. Exatamente. E assim, o cuidado tem que ter sempre, porque apesar de não ter a
a eleição para prefeito e vereador, né, e vocês que estão dentro dos municípios sabem que todo mundo sabe quem é o candidato a deputado do prefeito, né? Então, ele pode vir, através dessas condutas, ter algum benefício para algum candidato dele, que isso é vedado, né? Agora, obviamente, que como não vai ter uma eleição municipal, é óbvio que até a fiscalização é menor, né? Porque o maior fiscal que tem é o seu concorrente, que está de olho no que você está fazendo, né? Está denunciando, está entrando com ação, né? O Ministério Público, ele é o fiscal da lei, ele tem legitimidade para entrar com todos esses pedidos, mas ele não tem aquela capilaridade como os outros concorrentes, né? Então, assim, em campanha eleitoral, você coloca equipe para vigiar o outro lado, né? O que estão fazendo. E aí você utiliza uma arma hoje, que é essa daqui, né? Essa arma aqui hoje serve para tudo, como eu falei lá no início, né? Para atacar e para defender. Mas, enfim, pessoal, assim, dentre as condutas vedadas, tá, que foi essa postagem aí que o José me mandou, perguntou o que eu tinha achado e tal, e no outro dia já perguntou se eu podia falar algo sobre isso. Em regra, em geral, em linhas gerais, assim, bem por cima, as condutas vedadas são essas, tá? E aí, para cada período, né, e aí já é mais para quem milita na área eleitoral, que não é muito aí o foco de vocês, para quem vai trabalhar em campanha política, né, que aí tem uma série de outras regras que devem ser cumpridas, tá? E aí envolve muito questão de propaganda, né? Mas aqui, essas aqui são mais centralizadas, mais direcionadas ao público, a vocês mesmos, né? Que estão aí dentro das gestões, fazendo esse controle interno, né? Então, assim, é bem observar isso, né? Se atentar para que algumas regras dessas já estão valendo, né, porque é para todo o ano eleitoral, é para 6 meses antes da eleição, nós já estamos nesse período, né, e outras só valem para os 3 meses antes da eleição. Só que a maior incidência de erro é nesse período agora, porque nos 3 meses antes da eleição está todo mundo mais antenado, né? Está mais ligado nisso, já o gestor já tem uma assessoria jurídica para aquela eleição, né? Mas aí, às vezes, o leite está derramado, né? Se você chegar agora e verificar hoje se o cara contratar uma assessoria, ou a assessoria fosse atentar para isso, dizer, ó, esse ano aqui, eu estou vendo que em maio, nós estamos em maio, e nós já gastamos mais do que a média com publicidade dos últimos 3 semestres anteriores, os primeiros semestres dos últimos 3 anos. Então, você já cometeu. E como é que você vai fazer isso, né? O leite está derramado. Aí é assunto para defesa em processo, aí são outros 500, tá? Mas é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Eu estou aqui para responder. E também, se no dia a dia de vocês aí, né, se tiver alguma dúvida, eu também estou à disposição, porque eu tenho um contrato com a Nexus, um contrato com a Conta Médica, né? Eu tenho um contrato que tem uma assessoria aí eterna, né, em razão desse vínculo familiar, mas eu estou para ajudar vocês, né, se tiver alguma dúvida agora, ou então se surgir no decorrer dos dias, né, vou até colocar aqui no telefone, caso vocês queiram ligar, alguma coisa assim, na medida do possível eu tento responder, tá? Mas são ouvidos agora. Queria agradecer demais a presença do Eduardo aqui, pedir desculpa que eu entrei aqui só no finalzinho, mas as meninas levaram aí a videoconexões, sabia que ela ia deixar em boas mãos, deixar você em boas mãos, Eduardo. E dizer para o pessoal dos municípios que a gente tem uma orientação técnica que a gente vai estar disponibilizando na semana que vem, com essas condutas, né, de uma forma mais didática, escrita e formal para vocês acompanharem, né, e agradecer mais uma vez a presença do pessoal dos municípios. Eu vi a pessoal da CAPESB, vi de Guaramiranga, alguns amigos que estão sempre por aqui, viu? Um abraço bem grande a todos. Obrigado, hein? Eu que agradeço a disposição. Boa sorte para vocês, um abraço.